uma experiência pessoal pode revelar verdades universais. Por exemplo, vamos dizer que Deus aparece pra você e tem uma conversa com você, revelando coisas que você gostaria que fossem reveladas, e diz assim, olha, você quer que eu prove que eu existo? Vai em tal lugar, faça tal coisa que vai acontecer isso. Sinais mesmo de coisas físicas que acontecem. Você já foi em Portugal? No do galo lá, você já viu? Não, nunca fui. Em Portugal todo lugar tem um galo. Tem um galo em Barcelos, não é isso? O galo é o Deus do impossível. Tinha um cara que tava fazendo o caminho de Santiago e foi acusado e ia ser condenado à morte, não é isso? Ele pede a Deus que mate ele antes do dia seguinte, pra que ele não morra como um vagabundo. Aí Jesus aparece no sonho e diz assim, olha, você tava numa missão em meu nome, não é isso? Então eu vou segurar a sua. Você vai dizer ao julgador que vai aparecer um sinal incontroverso do meu poder e da sua inocência. Ou ele conversa com o padre que não precisa de extremação não, que ele não vai morrer. E basta ele apresentar ele ao juiz, o juiz não tinha interesse de ouvir ele, tava fazendo uma refeição e tal. E a história diz que o cara disse assim, fala o que você quiser, que você é um homem morto, tô comendo, não vou nem olhar pra você. O cara fala assim, em nome de Jesus, eu recebi uma mensagem de Jesus em sonho, que afirmava que na hora que eu afirmasse a minha inocência, ia haver um sinal incontroverso da intervenência divina e da minha inocência. A galera deu risada e a galinha assada na mesa regenerou e cantou. O galo não significa que eles acreditam que aconteceu isso, mas que nosso Deus, o Deus do impossível, pode tudo, inclusive fazer uma galinha regenerada assar. Você já assistiu a introdução do Free to Choose de Arnold Schwarzenegger? O Arnold Schwarzenegger diz o seguinte: quando eu tinha 11 anos, os meus colegas de escola discutiam que profissão eles iam seguir baseado em quanto eles aposentavam. Eu sabia intuitivamente que isso era imoral, que isso era medíocre, que eu nunca seria alguém pensando assim. Por isso eu tive que sair da Europa pra ser o melhor. Eu não seria o melhor ator, eu não seria o melhor governador, eu não seria o melhor do mundo em porra nenhuma num ambiente de mediocridade, não sei o que lá. O próprio Arnold Schwarzenegger diz que ele sempre foi anti-estatista, ele sempre foi anti-pagar imposto, ele sempre foi anti a zorra toda, sempre foi pela liberdade, mas não tinha, tipo, a argumentação do porquê, que era o imperativo moral, né? Ele só sentia ali no fundo que não era certo isso, né? Aquela história que ele fala ali, é a história do que a maioria de nós sente, é a primeira vez que a gente é exposto à argumentação. A maioria das vezes que eu fico argumentando sobre o princípio da não agressão, eu faço argumentação baseada na religião, que não é a da Lara. Eu digo, rapaz, a regra de ouro de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas, considerando que Deus é a realidade, é a verdade e a vida. E o próximo como a si mesmo é o princípio da não agressão. Você agride, você inicia a violência contra inocentes que você ama. Se você amar a realidade, você vai iniciar a violência contra inocentes. Você vai assumir sua responsabilidade, né? O que você sabe que é melhor pra você? Erro e acerto, velho. Quem acredita na liberdade, acredita que as pessoas devem ser livres, inclusive pra fazer merda. Tentar. Porque é o único processo de aprendizado. Inclusive, quem vai tentar é você, quem vai responder a porra é você, não é isso? Você tem que ser responsável pelos seus atos. A mensagem principal de Jesus é essa, bicho. É a autorresponsabilidade. Isso. É a salvação individual, é você assumir sua porra, não é isso? É não ficar dependendo de alguém te falar o que fazer exatamente. Isso, vai lá e tenta você. O cara vai lá e manda você. Se você fizer algo errado, você não vai aprender nada, porque o que mandou foi o cara, não foi você. Né? Mas a gente não pode aprender com o erro dos outros? Mas normalmente é possível aprender, mas a maioria da galera, quando dói no seu bolso, você aprende mais do que no bolso dos outros, não é isso? A qualidade de moeda que você usa determina sua moralidade. Por isso que o ápice da moralidade foi o Gold Standard. As pessoas que adotam o Bitcoin como moeda passam a ter moralidade superior a quem adotava o ouro, porque ele é mais escasso. Na econometria, isso seria um problema de quando um fator provoca o outro. As pessoas que têm uma preferência temporal mais alta buscam uma reserva melhor, e as pessoas que têm uma reserva melhor passam a ter uma preferência temporal mais alta. Uma autocorrelação serial. Os dois acontecem. O cara que gosta mais de acumular do que de poupar, ele prefere receber ouro ou cobre. Ele vai querer receber ouro porque ele quer poupar. Ao mesmo tempo do cara que recebe ouro, o cara passa a poupar mais porque o dinheiro na mão dele, ele viu que ganhou valor. Se você recebe um dinheiro que perdeu o valor, você vai ser estimulado a gastar mais, né? É droga. Então, tipo assim, são os dois, não é o que eu tô dizendo. Um provoca o outro. Ajuda o outro, é isso. né? Uma pessoa que é criada em um ambiente que o salário dele vai cada vez menos, ele é acostumado a guardar dinheiro, ele vai se fuder, não é isso? Tá, mas então não tem nenhuma solução, nenhum presidente que possa ser alguém que tu possa dizer que seria um bom presidente a partir de 2027. Rapaz, o problema do Brasil não é de executivo, não, é de instituições. Na próxima eleição, eu não vejo que existe possibilidade de nenhum opositor real chegar ao poder. Você mesmo concorda que na Venezuela alguém vai ganhar a eleição do Maduro lá? Tem alguma chance de melhorar a Venezuela pelo voto? Você acha que tem? Mas tu acha que o Brasil tá no mesmo nível que a da Venezuela? Rapaz, em relação à oposição, o que é a oposição real? Bolsonaro é a oposição real? Ele obedece todas as ordens ilegais, qualquer juiz de primeiro grau dá ele. Isso é opositor real? O cara disse que não é pra postar no X, e se o cara nem parte de processo, o cara obedece. Todas as ordens ilegais o cara cumpre, com o presidente inclusive. Esse cara é opositor real. O cara é submisso aos caras que ele ajudou a combater, não é isso? Mas vocês sabem dizer alguma lei que Bolsonaro tenha passado, que tenha piorado a situação do vagabundo? Vocês sabem dizer uma lei que tenha aumentado, reduzido a separação, aumentado o poder do homem sobre a mulher, aumentado o poder pátrio? Vocês sabem dizer uma lei, pelo menos, que Bolsonaro tenha passado, defendendo a família? Eu julgo uma árvore pelos seus frutos. Muitas coisas erradas estão acontecendo e a consequência disso é que pela primeira década, em 500 anos, a maioria das pessoas nesse país não vão se considerar católicos, mas evangélicos, não é isso? E qual foi a consequência? Quem produziu isso? Por que as pessoas estão procurando Jesus em outro lugar que na igreja católica? Qual o motivo disso? Isso é sem motivo? Isso é espontâneo? Não é. A gente tem que ter uma autocrítica, não é isso? E saber que coisas muito erradas estão sendo feitas. As nossas decisões têm consequência, né? A igreja católica está sofrendo um processo muito pesado de infiltração e subversão, e é uma coisa desde o início, os comunistas fazem isso desde sempre, não é isso? Quando é que começou a coluna Prestes? Quando é que a
União Soviética começou a mandar gente armada pra matar gente aqui no Brasil. Foi a década de 30, vai fazer 100 anos agora, não é isso? Se eles estão gastando dinheiro pra subverter o Brasil há 100 anos, quanto tempo eles estão gastando pra subverter a igreja, que é uma coisa que é muito mais influente e uma ameaça muito maior ao comunismo, não é isso? Deus nunca ordenou a mulher amar o homem. Me mostre se eu estiver errado. Comente aqui embaixo qual é a parte da Bíblia que Deus ordena o homem a mulher amar o homem. Nunca. Honrar e obedecer. É honrar e obedecer, não é isso ou não? Se seu pai ordenasse sua mãe fazer homenagem, ela tinha que obedecer? Não, porque é honrar primeiro, não é isso ou não? Se seu pai dissesse, agora a gente vai fazer uma renda extra, você vai se prostituir. Era pra sua mãe obedecer? Não, é honrar primeiro e depois obedecer, não é isso ou não? O homem que tem a obrigação de amar a mulher, não é isso? E por que Deus não ordenou a mulher? Porque não é da natureza dela, não é isso? A mulher sempre teve pergaminho. A civilização é um pacto do homem renunciar à poligenia. Dizer, beleza, eu não vou ter 100 mulheres, eu vou ter uma, não é isso? Mas se eu tiver uma amante, ela não vai ter direito a porra nenhuma. E a mulher dizer, beleza, eu posso largar você, mas você vai ter que me dar um motivo. Eu não vou largar você sem motivo, como é no Islã, como é no judeu, não é isso? Quem acabou com o divórcio foi Jesus. Jesus diz, vocês não estavam prontos pra verdade, coração duros. A partir de hoje não tem mais divórcio, não é isso? Teve uma vez que um cara executou uma família inteira por causa de uma discussão de criança. O cara teve uma discussão de dois meninos no pátio. Aí o cara brocou a casa. Aí depois que o sicário tinha tomado pau da velha porque tinha discutido, batido na outra menina, tinha um outro contexto. Mas a mulher ficou infernizando o cara, né? Aí o cara tocou fogo e tudo, preparou a casa, tirou o filho e a mulher do negócio, pegou a arma e foi tirar a satisfação lá da velha. Arrombou a porta da casa, deu testa na véia, a véia deu testa, ele executou a menina de 3 anos na frente da véia. Meu Deus. Aí a véia veio, ele pô na velha. Aí a filha achou ruim, ele madeirou a filha. Ele deu 3 tiros só no triângulo, só entre os olhos aqui, ó, só na galinha 9. Pô, tipo, não tinha erro, deu um em cada um. Aí na hora que chegou no cara na cozinha, disse, velho, não tenho nada contra você. Não tenho nada contra você, só deite que você vai sair vivo. O cara deitou, não, calma e tal. Se o cara, com 3 tiros, deu os 3 tiros certinho, ele desarmado ia pra onde, não é isso? Aí o cara deitou, o cara falou assim, é no pé ou na mão? Pois é, o velho disse o pé, o cara deu no pé do velho e se picou. Aí na hora que eu cheguei lá, ouvi o velho me contou tudo isso. Eu digo, mas rapaz, você é um covarde. O cara matou sua filha, o cara matou a sua neta, o cara matou a sua mulher, você não fez nada. Ele, se eu tivesse morrido, você não ia saber o que foi o cara com o caixão na panturrilha direita. E aí deu a descrição inteira do cara, não é isso ou não? Se não fosse um coroa, se fosse um meninote, ia ter essa frieza? Não. Por quê? Há possibilidades reais do Renato Amoedo ser candidato a algum cargo político? Rapaz, só se for home office, viu? Pode home office? Eu lá da Disney lá. Da Disney, rapaz, home office eu meto, viu? Se os caras me deixarem fazer campanha home office, não é tudo na internet agora, pô. Home office eu meto bronca, velho. Mas você... Já imaginou eu lá no Magic Kingdom, abandonar a Disneylandia diretamente aqui, não é isso? Se você quiser que eu volte, se você quiser me sacanear, volte aí em mim, não é isso? Como não tinha um estelionatário aqui que ganhou da Disney nos Estados Unidos? O cara deu golpe em gente com uma zorra lá, veio aqui, trambicou a zorra toda. Não teve um cara aqui de Brasília, um trambiqueiro desse ou não? Tem. Um negócio desse? Agora é foda, né? Eu vou usar como exemplo o estelionatário, é sacanagem, né? Mas ele voltou, ele exerceu. Não, já tá foragido de novo, não é isso? Não tem um negócio desse? Não sei. O quê? Acho que não. Se você compreender que existem entidades satânicas e você tiver acesso, mínimo acesso às escrituras, você vai chegar à conclusão que existe um Deus. E tem a questão também que eu menciono constantemente, que é a aposta de Pascal. Se você for um ser racional e consistente, você vai conseguir entender que você não perde nada aceitando a Deus e você perde tudo se você não aceitar e for verdade, não é isso? É uma questão lógica, né? A questão é que também é sentimento, não é só pensamento, não é isso? E você já teve experiência com Deus? Diariamente a gente tem esperança transcendente. O certo, inclusive, é na hora de acordar e dormir, joelho no chão, não é isso? Você tentar buscar, não é isso? Não tem aquele negócio, se você encontrasse Jesus agora, o que você falaria? Não é pra esperar Jesus aparecer na sua frente, mas você falar com ele de manhã e de noite, né? Verdade. Começar o dia abençoando. Isso, e perguntando o que é que eu tenho que fazer. Me diga o que é certo, não é isso ou não? Eu entrego minha vontade, não é isso? Eu tenho que aceitar, o que é que eu tenho que aceitar, não é isso? Qual a merda que eu tô fazendo? Qual é a parte que eu tenho que melhorar, não é isso? Se você compreender que existem entidades satânicas e você tiver acesso, mínimo acesso às escrituras, você vai chegar à conclusão que existe um Deus. E tem a questão também que eu menciono constantemente, que é a aposta de Pascal. Se você for um ser racional e consistente, você vai conseguir entender que você não perde nada aceitando a Deus e você perde tudo se você não aceitar e for verdade, não é isso? É uma questão lógica, né? A questão é que também é sentimento, não é só pensamento, não é isso? E você já teve experiência com Deus? Diariamente a gente tem esperança transcendente. O certo, inclusive, é na hora de acordar e dormir, joelho no chão, não é isso? Você tentar buscar, não é isso? Não tem aquele negócio, se você encontrasse Jesus agora, o que você falaria? Não é pra esperar Jesus aparecer na sua frente, mas você falar com ele de manhã e de noite, né? Verdade. Começar o dia abençoando. Isso, e perguntando o que é que eu tenho que fazer. Me diga o que é certo, não é isso ou não? Eu entrego minha vontade, não é isso? Eu tenho que aceitar, o que é que eu tenho que aceitar, não é isso? Qual a merda que eu tô fazendo? Qual é a parte que eu tenho que melhorar, não é isso? Tipo assim, quando você vê um vagabundo fazer alguma coisa, você ainda fica com a gana de ir atrás e fazer justiça, né? Quando você tem um acidente e ninguém foi culpado, na verdade, o culpado são os políticos, né? Que fazem o carro custar o triplo e a estrada ser uma desgraça, né? Mas quando não tem ninguém especificamente pra você culpar ali, tá na ferragem ali, o guri, pelo amor de Deus, não me deixe morrer, ele vê na mãe, o pai e a mãe morrer na ferragem. Mas pra mim, acidente de veículo foi a coisa mais traumática. É mesmo? Com criança, a família inteira na ferragem, não entendeu o que eu tô dizendo? Tipo assim, quando você tem um vagabundo que matou, que fez e aconteceu, você ainda tem a gana de ir atrás do cara, você tá motivado, não é isso ou não? Quando tem um acidente que não tem nenhum culpado, ou o culpado morreu, é uma situação que não tem o que fazer, velho. E você viu muitos casos assim da pessoa presa na ferragem? Ficar esperando o bombeiro 2 horas batendo papo e o cara morrer.
Sério? Fazendo hora pra vir o cara ou morrer, né? Pra gente levar. Ou o cara do SAMU dizer que não tinha jeito, ou o cara do bombeiro cortar o ferro, não é isso? O pessoal do SAMU, o pão que o diabo amassou. A galera do guarda municipal, dependendo do município, prende mais do que a polícia. Agora, se tem um serviço que sofre mais do que a PM e o DPT, é bombeiro, velho. Bombeiro é de lascada, não? Se o cara pegar 3 plantões do meu lá, meu irmão, o cara vai acreditar que existe... Pode não acreditar em Deus, mas que existe entidade satânica, ele vai acreditar rapidinho, não é isso ou não? Hoje você é um homem rico. Mais importante do que a riqueza material, né? Isso quando tento manter um padrão de vida mais simples possível, é aquele espiritual. Eu recebi infinitamente mais do que eu merecia ou esperava. E se eu morrer agora, eu tô no lucro, velho. É o que tem lá nas cartas, né? Que viver é Cristo, morrer é lucro, né? E você pode falar por que você recebeu mais? Como? Que você merecia? Nenhum de nós somos um saco de bosta. Todos nós somos pecadores imundos, meu irmão. Ninguém merecia nem ter nascido, não é isso? Tem pessoas melhores do que a gente que tem filho doente. Não tem pessoas melhores moralmente que a gente. Tem um monte de filho doente, deficiente, sofre com uma zorra que urra de dor, não é isso? Sim. Você merecia ter uma filha perfeita e negócio, e o outro que é melhor que a gente tem um filho doente. Um de nós merecia nem ter nascido. E aí, o pessoal na Bíblia costuma dizer que a salvação é uma graça imerecida. Eu costumo dizer que nascer nessa época da humanidade, com antibiótico, com corticoide, com escova Vocês de dente... pediram pizza? É uma graça imerecida, né? Você é a favor que o Grupo Globo seja sancionado pelos Estados Unidos? É uma vergonha que os Estados Unidos tenham que sancionar uma empresa que a gente deveria ter, nós mesmos já devíamos ter acabado com eles, né? O Bolsonaro falou várias vezes que eles mereciam não receber a renovação da concessão e chegou lá e renovou, né? Isso é mais uma mentira das promessas mentirosas de Bolsonaro. Eu acho que a Globo deveria ter sido punida por nós. Quem devia ter colocado os vagabundos na cadeia era a gente. Os Estados Unidos fazendo esse tipo de coisa é humilhação, né? Não era nosso dever fazer isso ou não? Concordo totalmente. Quem devia ter punido a Globo era a gente, meu irmão. Se a Globo tem ativos nos Estados Unidos e tá descumprindo a lei americana, eu lamento, né? Então, eles sim. têm que se lascar, né? A resposta Não é sei, eles não botaram a mina pra fora, estão começando aí a se adequar. Eles não estão tentando se adequar aí, não é isso? Não estão começando a botar os mais extremos, eles estão tentando. E você administrar, sabe né? por quê? Mas o Trump só vai resolver esse conflito, amigo, se o Lula sentar na mesa com ele. Não, independente, além de sentar na mesa, ele já pediu que, ele já deixou claro qual era a condição pra começar a negociação, que era o fim desse processo pelo Bolsonaro. Ele mencionou isso diversas vezes. A questão é essa: Lula quer o conflito. Lula não pensa de maneira financeira, é o que tá lá no ponerologia política. Esses caras querem poder ou quer dinheiro? Você acha que Lula pensa em termos de poder ou de dinheiro? Se o ídolo dos caras é Cuba, o embargo mantém o regime. As coisas mais baratas na vida são pagas em dinheiro. É puta e ladrão e vagabundo que você paga com dinheiro. E esses caras são instrumentos do cara que tá na cabeça, quer saber de poder, não é isso? Daí ontem, o Wilker Leão do UNB tomou a sentença, ele deu testa na juíza e foi condenado, né? Quase 3 anos de cadeia porque filmou um órgão público. Agora o policial, eles querem botar a obrigação de ter câmera. Agora é proibido. Qual a previsão legal? Foi o que o cara perguntou 4 vezes ali no negócio. Qual a previsão legal de proibição de eu filmar esse órgão público? Isso é um órgão público, a repartição pública ou não é? Eu não sou um cliente, ele é um cliente ou não é? O vagabundo pode filmar o policial, agora o aluno não pode filmar o professor? O vagabundo, uma pessoa da rua qualquer pode filmar uma ação policial ou não pode? Não pode? Eles não querem meter câmera no policial? Ele é um cliente ou não é? Ele é um cidadão recebendo serviço público ali, sim ou não? O professor ali, ele nem devia ser servidor público, porque isso não é função de carreira de Estado. Mas ele é remunerado em todos os benefícios do servidor e não quer ter nenhuma responsabilidade, é isso. Você viu a juíza? Eu sou professora também. Você viu a juíza? Eu sou professora também, né? Teve uma reunião de Dilma no Panamá. Que ano foi que Dilma empurrou? Todas. Google, Twitter, que era do Jack naquela época, a Meta, encheu de esquerdista. Esses caras que eram nossos inimigos, de repente virou aliado da liberdade, né? Os caras que eram contra o Trump foram os maiores aliados do Trump nessa última. Mas na hora que a água bate na bunda, meu irmão, os caras mudam de lado na hora, né? Você vê que o cara, quando é empresário, a mentalidade é capitalista, meu irmão. Bateu no bolso, não é isso? É o algo mais doloroso do corpo, né? Eu sou liberal até chegar no meu bolso. É isso, mas esse liberal dos Estados Unidos, né? Liberal da putaria, não é isso ou não? Tô falando liberal... Liberal no sentido libertário. Esses caras nunca foram libertários, né? Clássico. Essas big techs, elas só existiram baseado em juro negativo e em relação íntima com o Estado, não é isso? Eu só vejo 2 cenários pra ter acordo antes da eleição. Um cenário é os caras aplicarem a lei, as sanções, aos oligarcas petistas. A Odebrecht, a JBS, bloquear os bens da JBS nos Estados Unidos rapidinho. Eles fazem com o Lula que eles fizeram com o Temer, não é isso? Tem que manter isso aí, não é isso? Lembra dessa gravação? Que eles Temer quase foi pra cadeia, não é isso? Se os bens da JBS nos Estados Unidos forem bloqueados, meu irmão, acaba essa discussão rapidinho. Dos brancos, de todos os oligarcas ligados, como fizeram com a Rússia, não é isso? Era só o cara ser ligado com o governo, pegou dinheiro do BNDES, então você é ligado ao regime. Se eles fizerem isso, acaba rapidinho. E a segunda alternativa foram os atos preparatórios lá do Irã. Começar a ter um monte de assassinato seletivo de quem não quiser fazer o acordo. Aí a galera faz o acordo rapidinho, não é isso? Você não quer fazer o acordo? Então você não é mais presidente, chão, não é isso? Caveira, não é isso? Você não quis liberar o cara, morreu, não é isso? Polônio, como é que a Rússia gosta aí pra deixar a mensagem, né? Polônio com enriquecido, não é isso?
Quem foi que criou o termo fake news? Foi o Trump dizendo you are fake news, né? Você é da CNN, vocês são mentirosos, você é tudo mentira que sai da boca de vocês, né? Isso lá no primeiro governo, né? Há uma guerra acontecendo. E a informação é uma das camadas da guerra. A contra-informação e a desinformação são camadas da guerra, né? Vocês concordam que a guarda pessoal russa de Maduro, que impediu a morte dele da última vez que teve no do Guaidó. A Rússia pode ter, inclusive, feito um acordo de cessão de terra pro americano parar de encher o saco lá e eles entregarem. O próprio russo pode cortar o Maduro ou facilitar o serviço, né? Esse negócio de corte seletivo de pessoas não é a primeira vez que o americano faz no Irã, né? Tipo assim, a Magnitsky começou lá em 2016. Vai ter uma hora que eles vão botar prêmio na cabeça da galera daqui. E se eles forem espertos, eles vão fazer mercado de aposta descentralizada. Que o oráculo vai ser uma coisa que você não vai ter que nem discutir. Ninguém vai nem saber quem matou, não é isso? E aí você tem esse nome Renato 38, por que 38? Se eu mostrar, eu vou demonetizar o vídeo, não é isso? Mas... Sobre videogame. É satânico, não é? Do mesmo jeito que a bebida não é satânica, que a comida não é satânica, e o videogame não é satânico, ele pode ser um instrumento de Satanás para destruir sua vida. Uma pessoa que tá com 500 quilos, que não consegue se controlar, ele transformou a comida em um vício. Uma pessoa que é alcoólatra, ele transformou a bebida num vício. A bebida tomou conta da vida dele, ele se tornou um escravo de Satanás ou não? O videogame pode fazer você deixar de cumprir suas obrigações com Deus, com sua família ou não? E pode, inclusive, aumentar a sua capacidade de servir a Deus e sua família, né? Depende da maneira que você usa isso ou não. A comida é satânica? A gula é satânica? Qual o primeiro milagre de Jesus? Transformar no vinho, né? O vinho é satânico? Satânico é o alcoolismo, né? Se você deixar o Satanás usar o vinho pra escravizar, não é isso ou não? Sexo é satânico? Sexo não. A mulher dá pro marido, santifica ela ou contamina ela? Santifica. A Ethereum é um golpe. Por quê? Os próprios fundadores têm gravação pública aí, dele dizendo que desde o início da POS, que era tudo mentira, que a infraestrutura toda já era pra ser da JP Morgan, dos caras que são donos do Ethereum. Ethereum tem dono. Tem dono. E os donos, desde o início, na fundação, tem gravação deles dizendo que na fundação, eles já mentiram publicamente sobre a porra toda. Inclusive que a CPOS, as mudanças todas, que era tudo combinado, que era tudo mentira. Que desde o início, inclusive, a intenção era toda essa. De não apenas ter dono, mas de todas as etapas do negócio serem mentira, né? É uma entrevista que ele deu? Várias gravações, tem declaração dos fundadores, a porra toda. O POS é o Banco Central. O Ethereum é a cópia mais perfeita do que é um Banco Central sem Estado, que tem os donos que fazem o que querem. Nos últimos 8 anos, o Ethereum mudou mais a política fiscal do que o Brasil. Que a política do Brasil é uma. Ele vai ser determinada pela taxa de juros do Copom, acabou, não é isso? O Ethereum mudou quantas vezes nos últimos 6 anos? Mais de uma vez ao ano, não é isso? A Ethereum é um golpe. Por quê? Os próprios fundadores têm gravação pública aí, dele dizendo que desde o início da POS, que era tudo mentira, que a infraestrutura toda já era pra ser da JP Morgan, dos caras que são donos do Ethereum. Ethereum tem dono. Tem dono. E os donos, desde o início, na fundação, tem gravação deles dizendo que na fundação, eles já mentiram publicamente sobre a porra toda. Inclusive que a CPOS, as mudanças todas, que era tudo combinado, que era tudo mentira. Que desde o início, inclusive, a intenção era toda essa. De não apenas ter dono, mas de todas as etapas do negócio serem mentira, né? É uma entrevista que ele deu? Várias gravações, tem declaração dos fundadores, a porra toda. O POS é o Banco Central. O Ethereum é a cópia mais perfeita do que é um Banco Central sem Estado, que tem os donos que fazem o que querem. Nos últimos 8 anos, o Ethereum mudou mais a política fiscal do que o Brasil. Que a política do Brasil é uma. Ele vai ser determinada pela taxa de juros do Copom, acabou, não é isso? O Ethereum mudou quantas vezes nos últimos 6 anos? Mais de uma vez ao ano, não é isso? A Ethereum é um golpe. Por quê? Os próprios fundadores têm gravação pública aí, dele dizendo que desde o início da POS, que era tudo mentira, que a infraestrutura toda já era pra ser da JP Morgan, dos caras que são donos do Ethereum. Ethereum tem dono. Tem dono. E os donos, desde o início, na fundação, tem gravação deles dizendo que na fundação, eles já mentiram publicamente sobre a porra toda. Inclusive que a CPOS, as mudanças todas, que era tudo combinado, que era tudo mentira. Que desde o início, inclusive, a intenção era toda essa. De não apenas ter dono, mas de todas as etapas do negócio serem mentira, né? É uma entrevista que ele deu? Várias gravações, tem declaração dos fundadores, a porra toda. O POS é o Banco Central. O Ethereum é a cópia mais perfeita do que é um Banco Central sem Estado, que tem os donos que fazem o que querem. Nos últimos 8 anos, o Ethereum mudou mais a política fiscal do que o Brasil. Que a política do Brasil é uma. Ele vai ser determinada pela taxa de juros do Copom, acabou, não é isso? O Ethereum mudou quantas vezes nos últimos 6 anos? Mais de uma vez ao ano, não é isso? Você disse que o Bitcoin salvou a sua saúde mental e física, né? Sim. Com a Peguei várias vezes possibilidade a até arma de tirar pra a meter vida. na boca, meter na cabeça pra tirar. Eu só não atirei porque eu sustentava minha mãe. Senão não. Porque você percebeu o sistema que não tem como ganhar honestamente. Você quer financiar de criança? Você quer financiar Jamais. falsa acusação pra gente inocente da cadeia? Você quer financiar isso? Jamais. É isso que a gente financia, né? Isso pagando imposto voluntário, né? Nessa época que você percebeu esse sistema, você já tinha Jesus Cristo na sua vida? Existem vários momentos da nossa vida que fraqueja a nossa fé, não é isso? Sim. Você já enterrou pai e mãe? É isso. Você vai aceitar uma coisa dessa de boa sem enterrar um filho, não é isso ou não? Você não se questiona se, porra, como é que Deus permite uma desgraça dessa que você não tem força suficiente? Como é que ele deu uma cruz dessa, não é isso ou não? Até o Jesus, velho, até o Deus na terra, rapaz, afasta de mim esse cálice, não é isso? Mas se não tiver jeito, não é isso? Mas se não tiver, na moral, não empurre isso, não é isso ou não? Hein? Ou não? Por aí. Hein?
Você está ligado ao Geraldo Alckmin? Eu não marquei nada com o Alckmin, eu inclusive dei muita risada porque eu fiquei surpreendido. Eu não procurei o Geraldo, eu não fui no gabinete dele, eu não troquei nem 2 frases com ele, a única frase que eu disse a ele foi essa, que é verdade, quem não quer ele presidente amanhã, quer Lula presidente, né? E eu nunca votaria nele, eu nunca votaria no PSDB em nenhum partido do Foro de São Paulo. Ele apareceu espontaneamente, comprou o livro, pegou a fila lá. Eu com 70 anos e vice-presidente da República, não pegaria a fila pra tirar foto nem conseguir dedicatória, mas ele apareceu espontaneamente. Os caras que eu fui atrás foi Nicolas, foi o Eros Biondini, já fui lá, inclusive, no gabinete do príncipe lá, do Luiz Felipe. Essas pessoas eu vou atrás. Esses eu insisto que aceitem. Os outros, se aceitarem, eu fico feliz. Se qualquer um dos frouxos, se a Janja, se Rosemary Noronha, se qualquer um comprar o livro e pegar a fila, meu irmão, eu tiro foto e ainda fico na maior alegria. O que eu mais quero é tirar várias fotos dos ratos segurando a ratoeira, não é isso? Você é a favor do impeachment? Eu sou a favor do impeachment. Eu sou a favor do... Quem me ouviu nos últimos 5 anos, mais do que decuplicou em dólar. Quem me ouviu nos últimos 10 anos, aumentou mais de 500 vezes sua riqueza. E quem ouviu o Minto foi para onde, não é isso? Quem ouviu esses socialistas aí, esses melancias, foi para onde? Foi pra porta de quartel e agora tá na papuda, não é isso? Eu queria perguntar pra Renato então se ele deu um beijo no rosto de Alckmin também. Os únicos homens que eu já beijei foi meu avô, meu pai, meus tios e meus sobrinhos, viu, velho? Nem primo eu nunca beijei, viu? Fora esses aí, se disser que eu beijei é mentira, viu? O que eu fiz foi o que o professor Olavo fez. Encontrar um cara em um local público que o cara veio espontaneamente, né? O professor Olavo encontrou e tem foto do professor Olavo exatamente na mesma situação que eu tava com o Geraldo, só que com o Gilmar Mendes. Tiro foto com qualquer um. Se o cara comprou o livro, tem interesse, tá assistindo a palestra, eu vou dizer o quê? Ó, velho, sai daqui que você é filiado a um partido que eu não concordo. Nossa. Inclusive, o Jesus fez o quê com os pecadores republicanos? Qualquer um que queira parar de financiar a ditadura, eu fico alegre, velho. Mesmo que ele tenha obtido o dinheiro dele de maneira ilícita. Agora eu preferia que as pessoas que obtiveram a riqueza delas de maneira lícita aceitassem primeiro. Eu quero que você que tá me ouvindo, que não é vagabundo, que suou pra ganhar seu trabalho, aceite primeiro o Bitcoin. Agora, se você não aceitar, o vagabundo vai aceitar antes de você, não é isso? Aí os bolsonaristas vão dizer que eu sou o cadela do PT porque tirei uma foto com o brother, enquanto o macho deles, o líder deles, o homem deles, vai na calada da noite na casa do Toffoli e faz cartinha pedindo desculpa a Alexandre de Moraes, né? Na verdade, quando o cara diz que eu sou a cadela e tal, que tirei uma foto exatamente como o professor Olavo tirou com o Gilmar Mendes, ele não tá criticando a mim, ele tá reforçando a própria opinião dele. Ele quer convencer a ele não quer convencer a mim que eu sou cadela, ele quer convencer a ele de que eu sou cadela, né? É cope que chama na psicologia, né? Tá nas fases do luto, né? A primeira fase do luto é a negação, meu filho não é gay, é mentira, né? Isso ou não? Ainda nem entrou na parte não, ele é ativo, né? Do regatear, né? Pergunta pro Renato qual foi o resultado do teste de QI que ele fez com Hindenburg Melão. Eu fiz exame de QI padronizado, né? Cada negócio desse dá um resultado diferente. Mas deu quanto, pô? Eu não lembro qual número específico, não. Quer falar? Agora, Herege deu mais de 200? Que mais de 200? Muito menos. Se o QI do cara é 120, 130, 140, vai depender do teste, porra. É irrelevante. Faz alguma relevância pra você? Se o cara tem QI de 130, o Olavo 150... já falou que não tinha relevância. Não, né? Tem algumas faixas que tem. Se o cara tem um QI abaixo de 80, de 70, né? O cara é oligofrênico, não é isso ou não? Existe um QI mínimo pra cada atividade, não é isso? Pra o cara cozinhar, serviço doméstico e tal, o QI mínimo é 1, não é isso? Lá no exército americano, salvo engano, é 93. Eles acham que abaixo de 93, até infantaria, porra toda, não vale a pena investimento no cara, né? Um QI pra um cara fazer uma faculdade de engenharia já seria, porra, uns 99, 98, próximo a 100. Cai cálculo, álgebra, né? Isso é outro nível de exigência, né? Programação. Existem cortes mínimos de QI pra alguma atividade, mas você estando acima do mínimo, meu irmão, às vezes você aumentar muito o QI, piora a situação. Quando o cara tem um QI muito mais alto que aquela atividade que você botou o cara pra fazer, ele não vai ter foco, não vai representar nenhum desafio. Ele, inclusive, vai achar que a remuneração dele é irrelevante, né? Por que o migrante, geralmente, ele tem um sucesso maior? Porque ele tem um ceticismo maior em relação ao governo. Inclusive, eu tenho uma teoria, não comprovada ainda, mas se alguém quiser fazer pesquisa, eu acredito que os judeus tiveram mais sucesso econômico na história da humanidade, porque o judeu que confiava no Estado, geralmente não durava muitas gerações, né? Ele vai morrer, né? O cara não confiar no governo, meu irmão, é o pressuposto básico do cara ter sucesso e riqueza, né? Quem confiar, meu irmão, nesse governo, quem confiar em real, quem confiar em regime de juro negativo, vai receber... Rapaz, hoje, o cara fez uma demonstração de que hoje, o cara que botou dinheiro na Bolsa Brasileira, sem pagar custódia nenhuma, sem pagar corretagem nenhuma, o cara recebendo dividendo, ainda tá no prejuízo há 18 anos na Bolsa Brasileira, velho. 18 anos, velho. Se você pegasse no pico de 2011 e triplicar o dinheiro em dólar, você ainda tá na perda. Porra, essa, velho. De 2011 pra cá já quadruplicou a quantidade de dólar. Então você ficar no 0 a 0 em relação à base monetária, você tem que aumentar 12 vezes em dólar. Que porra é essa, velho? É isso? Isso é investimento? Não tem investimento em regime de juro negativo, né? O problema da segurança pública desse país não é polícia. O problema da segurança pública desse país é Ministério Público e Judiciário. Todo mundo sabe. A polícia prende, o Judiciário faz o quê? Solta. Não foi eu que disse, não é isso?
O que na tua opinião, na tua visão, poderia acontecer que te faria desacreditar no Bitcoin? Massa coronel, com a inversão de magnética, a gente ficar sem energia elétrica há 5 anos. Isso aí, porra, aí era antibiótico, armas e escravos, né? Cidade da Pedra de novo. Não, o patriarcado volta em 72 horas. A escravidão voluntária volta em uma semana. E a gente entregando o filho. Diz, você tem água, por favor, fique com meu filho como escravo. Acabou. Vai ter feminismo? Vai ter feminismo sem energia elétrica? Quando acabar em INSS, ação de alimentos, alguém vai achar engraçado a filha ir pra um colégio que tem homens que tenham acesso à sua filha, que possa ter acesso sexual sem pagar o dote? Você acha que alguém vai achar engraçado isso? Sua filha namora e dê de graça pro coleguinha sem pagar? Não, minha filha, se você quiser ser prostituta, a gente vai cobrar. Senão você vai ser esposa de alguém. Se o cara não pagar 3 anos de dote, é porque ele não lhe ama, né? Nem respeita do seu pai, né? Vale a pena ser honesto em um lugar onde vale a pena ser vagabundo? O que os anjos falaram pra São José? Eles disseram pra São José dar testa em Herodes ou pra pegar as coisas dele, se picar até Herodes morrer? Quem é que honestamente ganhou nesse país, velho? Nos últimos 10, 20, 30, qualquer horizonte que você botar? Vale a pena pro honesto investir num lugar onde não tem lei? O Brasil é um estado de direito ou de exceção? A aplicação de lei, a regra ou a exceção? A maioria dos assassinos vão presos, sim ou não? A maioria dos assassinos, a maioria dos ladrões vão presos, sim ou não? A maioria dos atos públicos e privados são ilegais, velho. Isso é um fato, isso não é uma opinião. Quando você chega nesse ponto, você vai usar as 4 linhas como argumento. A única lei que existe num ambiente desse é a lei de Deus, bicho. Morrer pra obedecer a lei de Deus é lucro. Você vai jogar dentro da legalidade em um ambiente que a maioria das leis não são cumpridas, a maioria dos atos são ilegais. Você vai entrar numa luta de boxe, você vai entrar numa luta livre com armas, querendo respeitar a regra de boxe, vai acontecer com você. As 4 linhas, meu, as 4 linhas que eu respeito é da Bíblia, não é isso ou não? Se você ficar botando as meninas pra se comportar como cara, você pode prejudicar ela, inclusive, de desenvolver o papel dela, não é isso? A maioria das pessoas não tem a habilidade psicológica de stop loss, de admitir erros do passado. Então você começa a querer reforçar, criar culpas pra... Você vai dobrando a aposta e vai se fudendo mais. Uma mulher que pagou 5 milhões de reais pra fazer medicina, deixar de trabalhar, não sei o que lá, gastou milhões, gastou décadas, ela vai dizer que vai jogar tudo isso no lixo? Não. Ela vai dizer, eu sou doutora, eu sou uma executiva, eu vou lavar prato, eu vou acordar 3 vezes por noite pra ficar dando peito, não é isso? Acho que a explosão de infertilidade masculina são microplásticos, PFOAs, que chama, né, o negócio do Teflon. Tem um PFOAs que é comprovadamente reduzir a fertilidade de homens e mulheres do mundo inteiro. Tem os microplásticos, né? Isso a testosterona tem caído por diversos fatores, inclusive mulher usando autoridade contra o homem. Uma mulher usar autoridade contra você, o tom de voz já reduz a testosterona. O cara tá com sobrepeso, reduz a testosterona. Tem várias coisas, alimentação com açúcar, essas porcarias. E tem vários fatores. Agora, na mulher especificamente, eu acho que o principal fator... E a falta de mulher diminui também. É o uso prolongado de anticoncepcionais. Se você não detesta, se você não aceitar sair da sua zona de conforto, você não vai crescer em lugar nenhum. A nossa vontade é só fazer amor e dormir e comer. Ninguém tem vontade de trabalhar, de produzir, de porra nenhuma. E a galera faz o que você tem vontade, seja feliz. Quem busca felicidade segue ao demônio. Quem segue a Deus busca ser bom, fazer o que é certo, né? O diabo é o príncipe da mentira. Se você seguir a mentira, você serve ao diabo. É por isso que as pessoas que investem no legacy e tal, eles são servidores do diabo. Você tá servindo um mentiroso, né? Você não pode servir a dois senhores, né? Quando o cara perguntou quem era Jesus, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ninguém vai ao Pai, senão através de mim. Ele é a verdade, é só isso. Se você aceitar a realidade das coisas, você aceita Deus. Se você não aceitar a realidade das coisas, só vai ter coisas ruins dentro de você. Vai ter inveja, vai ter medo, vai ter ódio, não é isso? Você não tem que ter raiva do político. Se você mandar uma tartaruga voar e ela não voar, a culpa é sua da tartaruga. Ele é uma tartaruga, porra. Ele vai se comportar como uma tartaruga. É mais fácil pro macaco mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar. Você vai ficar tentando mudar a porra da árvore de lugar, meu irmão? Você vai se fuder, não é isso? Mude de árvore, porra. O socialismo eu considero satânico. Eu considero o comunismo como um mal puro. A aparição de Fátima de que o mal da Rússia ia se espalhar sobre a Terra e que a guerra ia acabar, e a guerra acabou e o mal da Rússia se espalhou. O mal da Rússia é exatamente isso que está se espalhando, na minha opinião. Na minha opinião, o comunismo, o socialismo, todas essas pretensões de tirar o que é dos outros, elas são malignas, elas são satânicas. Elas são baseadas em você mentindo pra si mesmo, de que você não é perdedor por causa de você, mas por causa dos outros, né? Bota a culpa no judeu, bota a culpa no branco, bota a culpa no negro, bota a culpa na mulher, no homem, no patriarcado, seja lá o que for. Isso é de Satanás, na minha opinião. Porque você tá negando a realidade pra justificar os seus crimes. Você quer tomar o que é dos outros, não é isso? Na minha opinião, isso é satânico. O Bitcoin é a forma mais eficiente de evitar o socialismo. O Bitcoin inviabiliza o socialismo. Se vocês quiserem detalhes sobre isso, tem um texto de Mircea Popescu, O Bitcoin e os Pobres, que ele explica isso, inclusive em 2011. O Bitcoin tinha 2 anos de mercado, 3 anos de criado, que ele fez uma frase que ele afirmou que o Bitcoin seria a coisa mais conservadora do planeta desde Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não veio revolucionar nada. Ele veio fazer a lei ser realmente cumprida como ela deveria ter sido cumprida desde o início, só que nossos corações não estavam preparados, não é isso? Nós vivemos uma guerra do bem contra o mal. Tem pessoas, inclusive, que estão do nosso lado e que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. É muito mais fácil você reconhecer o Satanás no nosso mundo do que você reconhecer a Deus. Tem muitas pessoas que reconhecem o mal puro. Quando você vê alguém que tortura, que mata crianças, um pedófilo, até uma pessoa que não acredita em Deus, ele vê ali uma coisa satânica, maligna, não é isso? A maioria das pessoas conseguem ver o Satanás com muito mais facilidade do que consegue ver Deus. O mal é muito mais comum do que o bem puro e verdadeiro no nosso planeta. Nós vivemos uma guerra do bem contra o mal. Uma das pouquíssimas coisas que nós podemos fazer, além da questão
questão espiritual, de evangelizar mesmo, do evangelho, de dizer que existe, você é filho querido de Deus, que basta uma palavra, você explicar, você pregar Jesus. A única coisa que você pode fazer para diminuir o poder do mal é tirar a riqueza deles. E você tira a riqueza deles, deixando de ser comparsa deles, deixando de ter imóveis, deixando de ter ações, deixando de ter investimentos em ditaduras que você considere que não obedecem à lei de Deus. Na minha opinião, hoje, muito difícil de encontrar um governo que não seja absolutamente satânico, especialmente uma democracia, né? Que quem mente mais consegue vencer, né? Então a minha opinião é que a pessoa que entende que a organização é satânica e investe nela mesmo assim, e tá se tornando comparsa do diabo, não é isso?